Bom dia, gente. Bom dia, professor. Olá, tudo bem? E aí, como vocês estão? Bom dia, gente. Bom dia. Rafael é tricolor, não é? Sou. É hoje, hein? Faz favor, hein? Hoje. Se Deus quiser, né? Os caras estão muito arrogantes. Mas eu não tô confiante pra hoje não, viu? Acho que vai perder o Fluminense. Pô, cara, só depende deles. Eles jogaram bem. Ou o Flamengo vai falar que a gente ganha, se a gente ganhar, no caso, o Flamengo vai falar que foi por causa do Gabigol, porque o Flamengo vai jogar sem o Gabigol, ou vai falar que foi roubado. É um desses Natan dois. também é mano. tricolor? É. Ufa. Mano, vai ser muito isso. O Flamengo vai muito falar que foi roubado ou foi porque o Gabigol. Ah, mano, assim, cara, Se o eu nem Fluminense ganhar, vai escuto as dar muita pessoas merda, falarem. vai dar Tipo, muita dane-se. Porque ninguém fala coisa boa, sabe? Então, não importa. Mano, é que tipo, esse E assim, eu considero eu não jogadores quero- tóxicos. tá ligado? Se eu não escuto, então eu também não Flamenguistas falo. O Fluminense ganhou. Cara, eu não postei nada, não fiz nada. Tipo, pra mim, Eu também não legal. sei não, E é mano. Só isso. pensei que eu tava puto com os flamenguistas falando que foi roubado, sendo que não foi, mano. Eu acho que o futebol hoje em dia tem que virar, assim, realmente uma grande diversão, sabe? Porque não dá pra gente ficar brigando entre a gente, torcida e tal. Porque a gente mesmo não tá ganhando nada com isso. Muito pelo contrário, né? Não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério, não. Sim, mano, e os caras levam muito a sério, os caras se matam, morrem, tá ligado? É verdade. Porque, tipo, das duas, uma. Quem ganha ou fica com o ego lá em cima e sai zoando todo mundo, e quem perde, Flamenguista? tipo, fica com o ego destruído. Então, Não, nesse depende, cara. nesse jogo de ego, só de você já estar em campo, você já perdeu, sabe? Aí a solução Também. é ver outro ponto de vista, sabe? Mano, o foda do Flamengo é que, tipo Opa, assim, tá gravando. ele é o maior do Rio, tá ligado? Beleza. Só que, tipo assim, a torcida dele, 90% é tóxica, tá ligado? E 10% é torcida na moral. Então, tipo assim, o que torna o futebol, como posso falar, o futebol bem ruim, a parte ruim do futebol é isso, mano. São os jogadores, as torcedores tóxicos, tá ligado? Eu acho que Gera briga. Cara, eu conheço um casal que eles namoravam, acho que 5 anos. Eles terminaram por causa disso. Por causa de briga de futebol. eu acho que assim o futebol ele podia ser um grande, pensando assim de forma empreendedora, o futebol tinha tudo para ser uma grande indústria de geração de emprego, direto e indireto, sabe? Tinha tudo para ser algo que não precisasse. Hoje, por exemplo, essa história do jogo está sendo passado no SBT, briga com comunicação. Se você tem na Europa, os caras não estão se importando se vai passar na televisão, se não vai. Eles têm o canal deles, entendeu? Transmite no canal deles. O torcedor paga para ver no canal, para ter as informações, né? Você é sócio. Aí os caras vão lá e fica xingando. Ou então dá dislike. Só porque, tipo assim, porra, mano, o cara já tá fazendo um trabalhão que é passar ao vivo, tá ligado? Os caras vão lá perturbar, mano. É verdade, né, cara? Não, na live lá do Fluminense, quantos comentários
Mano, tipo assim, Estranhos, no beleza, mínimo. eles estavam reclamando, de tudo, eles reclamaram da narração, aí eu falo, mano, você tá reclamando? Se não gosta, então não assiste, mano. Porra. E aí, assim, a gente tem várias pessoas, vários empresários, né? Pessoas que poderiam investir no futebol e tornar o futebol brasileiro tão bom quanto, né, os campeonatos tão bons quanto os campeonatos europeus. Né? E Pode crer também. olha quanto emprego isso ia gerar. Né? Indústria de uniformes, É de verdade, né, bola. gente? É verdade. Assim, Já gera muito emprego, mas tem potencial aí gigantesco. Isso aí. sim, sim, né? Assim, por exemplo, E olha que jogador de futebol ganha mais que médico, hein? restaurante dos times, área de lazer, né? Pô, imagina se o Flamengo faz um clube bacana, acessível, um parque de diversão, por exemplo. Cara, qual é o pai que não ia querer levar o filho num parque de diversão do time dele? Imagina. Como tem aí o Parque da Mônica e tal, que é bonitinho, tudo temático, sabe? Infelizmente, a gente tem potencial, né? Nós estamos na aula de empreendedorismo, a gente, né, tem aí espaço para falar sobre isso. A gente tem potencial para gerar emprego, potencial para gerar turismo. Pô, imagina, você tem o Museu da CBF, o Museu do Futebol aqui no Brasil, lugar escondido, estranho de ir, estacionamento É verdade, né? caríssimo. Tipo, quem passa assim despercebido nem percebe. Não percebe. Outro dia eu fui ao médico e ali no Barra Shopping, aí meu marido entrou de carro por trás, assim, naquela rua de trás, onde tem o. Na verdade, não foi ao médico, não. Eu fui na ótica. Eu já tinha ido ao médico, fui na ótica. Que a entrada é ali por trás do Casa Shopping e tal, gira ali por trás. Aí eu falei assim, pô, quando acabar essa história de pandemia, tá em um museu que eu quero conhecer, é o Museu do Futebol. Imagina, a gente está falando, né, de muito potencial. Só a gente tem empreendedores, a gente tem pessoas, mas por que isso não vai à frente? Né? Enfim. Na nossa temática agora, nas aulas de empreendedorismo, por um tempinho a gente está falando e vai falar sobre a questão do bem falar, né? Do bem se comunicar também. Não só uma comunicação que seja oralizada, mas a questão da leitura, a questão. Não vou entrar muito na questão escrita agora, não. Mas a condução do pensamento através da escrita também vai ser interessante, a gente vai passar por aí. Mas a importância, né, da boa comunicação. E aí eu estava pensando na aula e falei assim, bem, eu acho que uma coisa que vai ser interessante é falar sobre o aparelho fonador. Mostrar como a voz ela se desenvolve, como é que funciona o nosso aparelho fonador e o desenvolvimento, assim, até para uma questão de profissão também, de repente alguém se interessa em trabalhar com a parte de fono, né? Ser fonoaudiólogo, tem toda uma questão que envolve a respiração. Às vezes a pessoa tem dificuldade em falar porque ela não respira bem, às vezes ela pode ter um problema de desvio de septo, que antigamente chamava de carne no nariz, né? Que é o desvio de septo. Ela pode ter algum problema de garganta, algum problema que seja mesmo físico, e aí tem que fazer fisioterapia, fisioterapia respiratória. Tem uma série de questões, né? A voz, tem gente que diz assim, eu não gosto da minha voz. Você pode mudar a sua voz. Claro que cada um tem, na essência, um timbre, né? Mas ela pode mudar a voz dela, compor, né? Fazer uma composição vocal.
dependendo da situação, e aí a gente está falando também de narrador, a gente está falando de repórter, músicos, né? Cantores. O cara às vezes canta errado, canta no tom errado a vida inteira, né? E acaba tendo problemas também no aparelho fonador, enfim. Então, eu vou começar, esse vídeo está na plataforma também, eu vou começar por esse vídeo, tem o texto e depois tem um vídeo que é assim, ele é bizarro. Eu fiquei imaginando vocês vendo esse vídeo e pensando assim, essa professora é maluca de passar isso pra gente. Mas ele é tão bizarro que vale a pena ser visto. Porque a mensagem é interessante. Mas, meu Deus, eu acho que eu nunca vi um vídeo tão ruim na minha vida. Eu falei, essas crianças merecem crianças, desculpa. Né? Vocês serão sempre crianças para o professor, não tem jeito não. Mas vai ser engraçado. Fiquei imaginando vocês vendo o vídeo. Mas vamos lá primeiro no aparelho fonador. Tomara que dê tempo disso tudo, né? É do Lua Gameplay, professora? Não, não. Ele dá uma grita. Não, né, não. Você sabe quem é o Lua Gameplay? Eu já ouvi falar. Ele começa o vídeo com uma Muito gritão. bom, professor. Muito bom esse poeta. Poeta. É um poeta. Vamos aqui. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pombo de Adão, formado por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. Peraí, gente, que entrou um outro vídeo. Traqueia. Não era esse, não. As cartilagens aritinoides estão unidas ao cricoide. Oi, pessoal. Eu vou tentar passar para vocês, através desse vídeo, um pouco do que a gente vê em aula sobre anatomia e fisiologia da voz, o que chamamos de trato vocal ou sistema fonatório. A laringe, nossa caixa de voz, tem a principal função focada para respiração e deglutição, não para fala e o canto. Fomos nós que adaptamos esse sistema. Então a gente vai estudar e conhecer cada elemento contido nesses aparelhos, com foco nas estruturas e fisiologia que são necessárias para a produção da voz. Então vamos lá. Esse sistema ele é constituído por 3 aparelhos: o aparelho respiratório, o aparelho fonatório e o aparelho articulatório. Aparelho respiratório é basicamente constituído pelos pulmões e traqueia, seguindo o canal da faringe até as nossas fossas nasais. Mas como no canto a gente tem um trabalho com muito mais foco na pressão do ar, no apoio que a gente exerce com ele, então a gente também vai incluir costelas, em especial as últimas, que são nossas costelas flutuantes, que tem um maior poder de expansão. Toda a nossa musculatura intercostal e, por fim, o diafragma. Então esse conjunto, ele se contrai e ele expande nossa caixa torácica, controlando a pressão e o apoio do nosso ar, para que depois haja a emissão, que vai passar justamente pelo nosso segundo aparelho, que é o aparelho fonatório. Aqui, em nossa laringe, é que o som é produzido. Então nela a gente vê toda a estrutura da caixa da voz.
a glote, que é a abertura para as pregas vocais, e a epiglote. A epiglote é essa cartilagenzinha que funciona como um alçapão. Ela fecha a entrada da traqueia para que o alimento tome a via correta na deglutição, que é o esôfago, e para que a gente não engasgue. A glote nos dá também um parâmetro de alguns processos fisiológicos que a gente vai estudar, separando o que é supraglótico, quando é acima da glote, e subglótico, quando é abaixo da glote. Bom, ainda dentro da laringe, a gente encontra as pregas vocais. São esses músculos estriados aqui, que tensionam e relaxam para que justamente a passagem do ar resulte na emissão do som. Quanto maior o tamanho e a tensão dessa musculatura, mais agudo é o som. E quanto menor e mais relaxada é essa musculatura, mais grave o som é emitido. Aqui, nesses grandes montes, vemos as cuneiformes. E nos pequenos, as aritenoides. Aqui são estruturas que são responsáveis pelo movimento das pregas vocais, incluindo aqui também as pregas vestibulares, essa parte interna das cordas vocais. Aqui é que justamente usamos no famoso falsete quando a gente canta. E o aparelho articulatório. É ele que é responsável pela construção dos fonemas, das vogais, da projeção do nosso som. E a gente vai incluir também ressonância desse som. Então, primeiramente, a gente vê aqui a faringe, que é dividida em 3 partes. A nasofaringe, é essa região da cavidade nasal. A orofaringe, é essa região da cavidade oral. E a hipofaringe ou laringofaringe, que é essa região abaixo da base da nossa língua. E aí, seguindo, a gente tem, então, língua, o assoalho da língua, os lábios, os dentes, a região alveolar, que está entre os dentes e os ossos da face, o palato duro, que a gente pode sentir como ele é firme quando a gente pressiona a língua, né, no céu da boca. O palato mole, que é mais lá atrás, onde a gente sente também com a pressão da língua como é mais macio. E por fim, a úvula, a nossa campainha, né? Então, todos esses elementos resultam na formação do som e na projeção do som. A gente vai incluir aqui os seios paranasais. São essas cavidades que se encontram no crânio e são responsáveis pela ressonância da nossa voz. Então a gente tem o frontal, o etimoidal e o maxilar. Funciona como o corpo de um violão. O som entra e se propaga, ganha corpo. Isso acontece nas notas mais agudas, principalmente na região da cabeça, e nas notas graves, numa região torácica. Bom, pessoal, eu acho que... Olá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, achei assim, importante passar esse vídeo para vocês, porque a gente vai falar de comunicação,
a gente vai falar de desenvolvimento da nossa voz, a gente vai entrar até em umas questões engraçadas em como o timbre de voz, a forma de falar, né, a impostação da voz, ela vai ser importante, inclusive, para compor a mensagem que a gente está falando. Algumas situações onde vocês já devem ter visto na televisão, o repórter ele vai dar uma notícia triste, só que a matéria anterior ele estava falando de uma coisa alegre, uma coisa divertida, e ele tem que rapidamente mudar o tom de voz, mudar a questão vocal, a impostação vocal, que é para não dar a matéria triste com uma voz alegre. Já viram isso? Claro. A questão do sorriso na voz também. A pessoa está falando e você parece que está ouvindo um sotaque de sorriso por trás da voz dela. Assim como tem pessoas que têm uma voz triste, né? E às vezes isso não é emocional, às vezes isso é uma questão do aparelho fonador. Quando ele mostra ali para a gente a questão da respiração, como é importante você estar numa postura adequada quando você vai falar, dependendo da situação, né? Você evitar estar deitado ou a sua postura também, que vai influenciar na forma como você vai falar, corpo projetado para frente, você não está respirando direito, a voz começa a falhar, você projeta o corpo, né? Joga o corpo para trás, relaxa, não tem toda uma questão. Algumas pessoas que têm problema de desenvolvimento na fala, quando ele mostra a língua, né? A pessoa tem aquela língua presa, então ela tem dificuldade em falar porque ela tem a língua presa, existe cirurgia para resolver isso. O nariz, por exemplo, a pessoa tem a voz mais anasalada, parece que a voz está presa dentro do nariz, pode ser necessidade de resolver também com algum problema cirúrgico. Então, assim, acho importante, né, passar isso para vocês. Conhecimento não ocupa espaço, né? E é mais perdi a palavra, pensei numa coisa e ia falar outra. Alguma coisa para, assim, engrandecer a nossa aula, tá? E, professor, Oi. certíssimo o assunto, porque quando tu faz uma entrevista assim, até a postura, se você ficar batendo perna, você é uma pessoa ansiosa. Eles percebem nos mínimos detalhes, tá ligado? Tudo, tá ligado? Tudo. Tudo, É uma verdade. parada. Quem já fez, como eu já fiz, é uma parada horrível. É uma situação que você tem que ser muito sincero, porque até as tuas mentiras eles pegam no ar. Porque eles conseguem ver pelo teu olhar. Tipo assim, a melhor forma de você falar é olhando no olho. É a melhor forma. Porque se você ficar, vamos supor, você fez algum curso? Eu tenho inglês. Inglês. Avançado. Não, ou inglês. A pessoa, tipo assim, muita gente bota no currículo assim: tem inglês básico. Aí ele te pergunta em inglês básico. Tu fica, caralho, não sei falar. O espanhol básico, ele pergunta, tu também não sabe falar. Aí tu fica, caraca, não é possível. Aí ele vai pegando essas mentiras assim, sabe? E aí, tipo assim, é uma parada bem complicada e é melhor você não mentir, sempre ser muito sincero, entendeu? É verdade. É porque se você mentir, você vai ter que sustentar, né? Você tem que sustentar. Ele vai perguntar por que você mentiu? Pra engrandecer o currículo. Mas ele vai falar a situação, pô, mas eu só aceito gente aqui que não mente. Eu falo assim, eu só aceito gente aqui que tem o currículo avançado, entendeu? Ele vai explicar, entendeu? A forma, como ele contrata, entendeu? Uma parada meio coisa. Quando eu fiz, eu tentei até me inscrever pra Caixa Econômica, mas não passou da época, porque eu fiz o curso em outubro. Aí acabou que eu nem consegui me inscrever. Aí esse ano eu falei, vou me inscrever. Aí agora eu tô me trabalhando com bolo, então pra mim ficou mais fácil, né? Eu tô trabalhando eu e minha mãe fazendo bolo. Eu faço bolo
Ela me ensinou e agora eu faço. Aí um ajuda o outro. Às vezes minha mãe tá precisando que eu entrego. Aí eu vou pra rua, eu faço meus bolos, vou na rua e vendo. Tô vivendo assim, entendeu? Pra ganhar Tem meu Instagram? dinheirinho. Tem, Bronzo Bolos. Ah, vou entrar. Aí da minha mãe, ateliê manda bronze. É tudo bronze. É só jogar lá bronze que entra. É, bronze, é. É um nome forte. Dá pra fazer uma marca bacana. É. Aí eu botei, ficou lindo. Depois eu mostro minha luva aí pra vocês. Legal. Acho que eu já botei no Bacana. status. Eu acho. Mas depois eu mando pra você. Tá? Legal, manda sim. Não li o texto de novo, mas tudo bem, porque a gente está avançando. A gente acaba falando tudo que está no texto, né? Ah, gente, vejam o vídeo que está lá, o videozinho bizarro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente pode ver na próxima aula também. É uma animaçãozinha chamada Os Super Jurunas. E aí é a falha na comunicação. A tropa recebe uma informação e aí vocês, é tipo um telefone sem fio, aí vocês vão ver depois qual é a última mensagem que chega para a tropa. Ô, professora, vamos combinar assim. A gente vê o vídeo e você vê Lua Gameplay. Pode ser? Como é que é o nome do negócio? Lua Gameplay. É um vídeo que ele tá jogando Minecraft. Sabe o que é Minecraft? Aquele joguinho quadrado? Sei, Angélica joga esse negócio. Vai lá ver. Acho que tem 48 segundos, por aí. E cuidado com o áudio, porque tá muito alto. Bom ter avisado. Vou tirar o fone. Como é que é o nome do negócio? Luan Gameplay. Luan? É. Ah, já apareceu aqui. É um que ele tá jogando Minecraft. Rafael Crino. 48 segundos. Tá bom, depois que eu encerrar a aula eu vou ver. Não vou dar esse mole para vocês, não. Beleza. União Deixa eu Flash ver, tá seria todo melhor. mundo aqui? Todo mundo, sala completa. Cria, chato. Isso que é turma dedicada, merece até um ponto. Ah, isso é certo. Que eu olho assim e penso que é verdade. É uma turma... Deixa pra lá que eu ia falar, não posso falar isso não. Mas vocês são muito unidos, muito unidos. Isso é bom. Então tá bom, gente. Até sexta. Oi? Até, professora. Até. Até. Tchau, tchau. Vou tomar um café.